Bom dia, Brasil! Bom dia, família Canção Nova! Que bom chegar até você! Esse é o Sorrindo para a Vida. É o convite que o próprio Deus faz para mim e para você a cada manhã. Vamos sorrir para a vida? Vamos levar a vida com mais leveza, com mais alegria, com mais fé e confiança em Deus? Que bom ter você aí nos acompanhando pela TV Canção Nova, pelo CN Plus, também no YouTube, não é? Agora ao vivo acompanhando essa programação, e você que nos acompanha pela reprise também, que você se sinta abraçado, acolhido neste momento, e você em Portugal que nos acompanha agora à tarde, hoje Portugal está em festa, 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, um dia que eu vejo como que se o céu estivesse aberto, as comportas do céu estivessem abertas, Nossa Senhora intercedendo por cada um de nós, pelas nossas necessidades. Como é bom saber que nós temos uma mãe amorosa, uma mãe misericordiosa, uma mãe que está atenta a cada uma das nossas necessidades, que hoje você possa mesmo se refugiar no Imaculado Coração de Maria, porque esse Imaculado Coração, ele triunfará, e ele triunfa sobre todos os males da nossa vida, sobre todas as situações que querem tirar a nossa paz. Nós clamamos e pedimos a ela, Nossa Senhora, que ensinou ali para os pastorinhos o rosário, esse segredo que hoje, graças a Deus, o Brasil inteiro já descobriu, que é a oração do rosário e que também é a solução para o mundo inteiro, para que haja paz entre as nações. E a paz precisa começar em cada lar, em cada coração. Então nós pedimos a Nossa Senhora de Fátima hoje, que ela interceda por nossas famílias, que ela interceda por cada coração que nesta manhã está agitado, está preocupado, angustiado, que haja paz no seu coração, meu irmão, minha irmã. E vamos seguir os conselhos da mãe, não é? Ela pediu ao mundo, a cada um de nós, penitência, oração, sacrifícios, oferecer as pequenas coisas que acontecem no nosso dia a dia, que muitas vezes nos desagradam, causam alguma dor e sofrimento. Vamos oferecer a Jesus, oferecer tudo pela nossa conversão e pela salvação das almas. Vamos aprender com os pastorinhos? Eles viveram com fidelidade, não é? Francisco, Jacinta e Lúcia viveram com fidelidade a mensagem de Fátima e nós queremos viver também. Com certeza que ao longo do nosso programa, Nossa Senhora de Fátima também vai falar ao nosso coração, tá bom? Quero acolher você de todo o Brasil que nos acompanha também pela Rede Canção Nova de Rádio. Que alegria ter você aí nos ouvindo nesse momento. Muita gente com foninho de ouvido, no trabalho, tem aqueles que estão dirigindo, os motoqueiros também, que eu sei que ouvem a Rádio Canção Nova. Muita gente no trabalho, mas em casa, né? Deixa o celular ali, as donas de casa vão fazendo o que precisam fazer, mas em oração e com alegria. E bom dia também para toda a nossa equipe que está aqui nos bastidores, nossos cinegrafistas, produção, o pessoal do Twitter. Deus unja, abençoe a cada um de nós, porque cada imagem também transmite a presença de Deus. E quero acolher os meus irmãos da bancada. Como é bom saber que nós estamos entre irmãos, né? E ele prometeu que estaria aqui hoje, está de volta para dar continuidade, né? Aquilo que ele começou ontem, Padre Sidney, bom dia. Deus te abençoe, Patrícia, Amém. Bom dia, alegria estar aqui, Sapo, André, Valdênia. Bendito seja Deus pela oportunidade de entrar na sua casa e nesse dia especial, Patrícia bem trouxe, as comportas do céu estão abertas, não tem como nós não lembrarmos de Nossa Senhora de Fátima, dos pastorinhos, de uma mãe que vem em auxílio da pequenez de três crianças quase que analfabetas, pobres, que não tinha nada para dar, e isso constrange o nosso coração. É assim que a Canção Nova também acontece, a partir de uma investida de Deus diante da nossa pobreza, da nossa pequenez. Nós somos apenas pastores pequenos e queremos levar a você nesta manhã uma mensagem do céu. O céu está aberto. Eu sempre lembro, Patrícia, que existe muita gente que nos acompanha no Sorrindo para a Vida, que tem o Sorrindo para a Vida como o oráculo do Senhor.
diante de decisões que precisam ser tomadas, diante de situações da sua casa, tem plena certeza que o Senhor falará por meio da Canção Nova no Sorrindo para a Vida. E aqui nós queremos chegar na sua casa e dizer que nós somos apenas instrumentos. Como diz o Papa Bento XVI, até servos inúteis, insuficientes. Mas nós queremos chegar na sua casa e dizer para você que a salvação te alcançou. Então, que alegria poder chegar na sua casa. Que bom! E qual será a palavra de hoje, Pai? Continuidade, a palavra será o Evangelho de São João, no capítulo 15, versículos de 1 a 8. Evangelho de São João, capítulo 15, de 1 a 8. Eu gostei dessa comparação. Hoje nós somos os pastorinhos, né? E você também é chamado a ser esse pastorinho, como as crianças lá de Fátima. Tem um coração dócil, né? A mensagem de Fátima, que é uma mensagem para o mundo inteiro. Quero acolher ele, que o padre já, né? Já anunciou. André, já deu spoiler. Isso mesmo. Bom dia, Patrícia, padre, a bênção. A Val, eu dando spoiler. Deus abençoe. A Val. Eu estou aqui. Ela sempre está ali. Ô, gente, coisa boa estar aqui com vocês, viu? Bom dia para vocês aí que estão conosco, que Deus abençoe muito a rádio, pela TV, pela internet, Brasil fora do Brasil. E hoje eu estou muito feliz por estar aqui nesse dia especial para todos nós, né? O dia da aparição de Nossa Senhora de Fátima. Então eu me sinto muito honrado, agradeço ao Zé João que faz a nossa agenda aí. Eu não sei se foi por acaso, né, Zé? Mas obrigado pela oportunidade que você me deu de estar aqui. Não foi por acaso. Nesse dia. Nada é coincidência. Nada é coincidência. Tudo é providência. Tudo é providência. Nossa Senhora te Que quis quis aqui. né? Não, é verdade, porque eu sei que fazer agenda não é fácil, né? A gente vai colocando ali e tal, não sei o quê. De repente ele viu lá 13 de maio, André, eu fiquei muito feliz, de verdade. Sim. De verdade mesmo. Né? É muito bom colocar o nosso dom a serviço, sobretudo num dia como esse. Né? É muito especial para todos nós. Então, vamos juntos sorrindo para a vida, né? Amém. E o André tá com calor hoje, né? A gente tá com Já frio. tirou, ele tá já. Cheguei aqui, eu tava... É o café. É o café, ele já a Val tá entregando. Café aqui? É o café. É o café que esquentou. Café? Gente, aqui, Será que é café. café, gente? Café. Ó. Todo mundo tá com café. Já você via, Val, Porque gente, já vou. é claro que todo mundo tomou, menos ela, porque a gente tomou, o resto vai para ela. Não, gente, o resto, peraí. O resto é a metade da garrafa, gente. Se pudesse ver, tem um tantinho assim de café em cada... Ó, tem muito café aqui. Não, padre. Tem muito café. Quanto que cabe aqui, gente? Quantos Deve ser um litro aí, deve ser um Deve ser litro, um né? litro? Não, Eu vocês tenho tomam- 500 ainda ml aqui. Tem 500? Tá Tem. bom. Falei? Bom dia, Sapo. Bom dia. Bem-vindo. Bom dia, mas o André chegou aqui encapotado, viu? Não sei o que Chegou? aconteceu, que tirou a blusa. A blusa tá aqui, gente. Ah, ó, você vê. gente, A o blusa casaco tá aqui. Vai tá aqui. Tá? Bom dia, bom dia. Mandar um abraço hoje lá para Paraisópolis. Hoje é um dia lindo lá em Paraisópolis. Eles fazem uma festa lindíssima para Nossa Senhora. Na minha época eu tocava os bailes da vida, todo dia 3 de maio eu estava em Paraisópolis tocando. É lindo demais. Um abraço a todos vocês aí. Saudades daquele tempo, né? É isso aí. Mas esses tempos estão ótimos também com você aqui, viu, Sara? Graças a Deus. Tempos novos. Bom dia, Val. Tá aqui Bom o café, ó. dia. Quero meus 500 ml, por favor. Por favor, uma outra caneca para a Val também. Padre, os outros pregadores não tomam café, viu, padre? Sério? Olha aí, a Mas reivindicação. é pouco, Val. Bom dia, minha gente. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, família. Coisa boa nós estarmos unidos entre irmãos. Coisa boa a gente estar em família e se sentir bem. Que esse bem-estar que a gente tem aqui, que essa alegria de viver. Tão Tem coragem. generosidade. Que a generosidade que a gente tem aqui. Ai, que delícia meu café. Não vou dar furo de novo. Hoje é quarta-feira, tá, gente? De Fátima. Já ia tá falar aqui. de Fátima, tá com a Patrícia. Eu fui dar uma conferida. Quem que é a Virgem Maria dessa Essa de Lourdes. É de Lourdes. Essa é a de Lourdes. Mas olha só, nesta quarta-feira, que dia abençoado, gente. A Patrícia disse algo que não pode passar desapercebido. O céu está aberto para nós. E quem já teve a oportunidade de ir nos lugares santos, de maneira particular, os lugares onde a Virgem Maria apareceu, é de fato um lugar diferenciado, meus irmãos.
não existem palavras que expliquem os locais onde a Virgem Maria tocou a terra. E Fátima, por excelência, é o altar do mundo. Então, hoje não é um dia qualquer. De fato, a Virgem Maria, que é a dispensadora das graças de Deus, aquela que distribui todas as graças, no dia de hoje, ela está derramando graças sobre nós. Então, meus irmãos, recebam as graças da Virgem Maria sobre a vida de vocês. Você que está aí também, receba as graças de Nossa Senhora, dilate o seu coração, abra o máximo que você puder. Coloque também sua esperança, sua confiança na intercessão dela, porque ela nos leva a Jesus. Estou com a camiseta linda, essa é do Davi, minha gente. Ai, é mesmo, linda. Linda, 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 de Nossa Senhora de Fátima. Na base da camiseta, porque ela está por dentro da calça, ela está escrito assim: reze o terço todos os dias. E eu queria te fazer esse desafio, por que não? Patrícia falou uma coisa, Nosso Senhor vai tocando tanto o coração da gente nessas falas simples, mas eu pensei assim, essa vai ser a minha penitência, meu propósito. Vou me unir aos pastorinhos e vou oferecer os pequenos sacrifícios, né? O não reclamar, o não... Eu falei, não, Deus, nesse tempo, então, eu vou assumir esse propósito por tantas necessidades, tantas graças que precisamos. Mas me veio ao coração de propor a você que não reza o terço. Por que não, a partir de hoje, você faça esse propósito com Nossa Senhora de Fátima? Rezarei pelo menos um terço todos os dias. Se organize. Arrume um tempinho, você vai conseguir, porque a Virgem Maria vai te tomar pela mão. Reze o terço todos os dias e você mesmo vai testemunhar para mim e para nós todas as graças de Deus em suas vidas. Então, feliz dia de Nossa Senhora de Fátima, nós estamos rezando por você, já estou à sua espera, o nosso e-mail é sorrindopravida@cançãonova.com, já participe aqui conosco, participe também pelas redes sociais, daqui a pouquinho já vai ter lá no @sorrindopravida_cn, @sorrindopravida_cn, a nossa fotinho para você curtir, compartilhar, deixar o seu pedido de oração, enviar os testemunhos. Eu não me esqueço, já começo trazendo isso para você. Eu ouvi de uma médica uma vez, Patrícia, e aí conto para você, para o padre, para todo mundo. Ela me mandou um e-mail dizendo assim que havia uma paciente dela que queria muito engravidar, mas já tinha uma certa idade, mas engravidou. E a paciente chegou lá e disse assim: eu estou grávida por intercessão da Virgem Maria. E a médica virou e falou assim: ai, meu Deus do céu, mas Nossa Senhora deixou essa mulher engravidar na cidade, vai me dar um trabalho para cuidar dessa mulher, desse bebê, pelo amor de Deus. E ela falou assim que foi todo pré-natal, deu tudo certo, mas no parto houve uma complicação e a gestante, no caso, a mãe gestante, quis ir com o terço na mão. E aí a médica falou assim: olha, não, mas deixa aqui comigo, vou pedir para uma enfermeira guardar para a gente e tal. Resumindo, gente, foi uma hemorragia que ela disse assim que nunca na história dela ela tinha visto daquele jeito. E ela trazia bolsa de sangue tentando salvar a vida da criança, da mãe, e chamou um médico amigo. Por fim, já estavam ela e mais 2 médicos tentando salvar a vida. E ela falou assim que quando ela já tinha feito tudo, ela foi lá no armário e perguntou para a enfermeira assim: onde é que está o terço? E virou para Nossa Senhora, pegou o terço, virou para Nossa Senhora e falou assim: escuta aqui. Ela disse que foi a senhora que intercedeu. A senhora não vai deixar essa mulher morrer agora e ser mãe só por 9 meses. Então, a senhora vai salvar a vida dessa mãe e dessa criança. E foi a médica que me enviou o testemunho. E ela disse assim: Val, desde aquele dia eu entendi, não tem causa perdida nas mãos de Nossa Senhora. Coisa linda. Eu ia perder a mãe e a criança, com toda a técnica, com tudo que a medicina podia fazer em favor, eu ia perder. Mas a Virgem Maria salvou. Então, nos confiemos a ela, porque eu digo a você o que eu ouvi num testemunho: não há causa perdida nas mãos de Nossa Senhora. É assim que a gente começa o nosso Sorrindo para a Vida. Glória a Deus, que testemunho já forte. Que Meu Deus do céu. Só a família Canção Nova entrega nas mãos de Nossa Senhora, né? A sua necessidade. Ou até o título da música da Rogerinha, né? Mãe do Agora. Na sua necessidade agora. Peça a intercessão de Nossa Senhora de Fátima sobre a sua vida, sobre essa realidade que é urgente para você,
tá bom? E eu quero aqui também agradecer a família Canção Nova, porque você sabe que a Canção Nova, ela evangeliza 24 horas por dia, porque existe uma família que se une a nós, né? Existem os sócios evangelizadores, os sócios fiéis, mas eu não sei se você sabe, muita gente ainda não sabe que existe o porta a porta, gente. O porta a porta são pessoas que também se unem à Canção Nova na missão de evangelizar. E eles vão de porta em porta levando, olha, produtos de evangelização, vários produtos, vou abrir aleatoriamente. Oxe, aqui. Olha só, eu encontrei a Valdene aqui, eu vou achar de novo e vou te mostrar que ela está aqui nessa revista, tá bom? E essa revistinha aqui, gente, tem vários produtos de evangelização para você ir na casa da pessoa, além de você ir lá desejar a paz de nosso Senhor Jesus Cristo para essa pessoa, você vai oferecer produtos que evangelizam, como essa camiseta que o André está usando e a Val está modelando aqui, olha só, olha que bonitona, Val, aí a Val, ó, gente, a Luzia, o Eto ali também, nosso querido Tiago Tomé, um abraço aí para todos, né? Então, viu só? Aqui você leva esse catálogo que tem muitos produtos que evangelizam. E nós temos vários porta a porta, nós chamamos assim, carinhosamente. São as pessoas que assumem conosco a missão de evangelizar. Elas recebem também uma porcentagem daquilo que elas vendem. Então, ajuda na renda, não é? De muitas famílias o porta a porta. Além da pessoa ir de casa em casa oferecendo os nossos produtos que evangelizam. E todo mês tem também um porta a porta destaque. E hoje a porta destaque é lá de São João da Aliança, Goiás. Aquele abraço para Aredna Ferreira Mendes, minha parente, hein? Olha lá. Aredna Ferreira Mendes, parabéns. Ela é porta a porta destaque do mês de abril. Olha a fotinha dela aí. Com 331 produtos distribuídos, gente. Olha como ela ajudou a Canção Nova, né? Vendendo 331 produtos e ela vai receber lá na casa dela um kit de produtos de evangelização. Deus abençoe, querida. Obrigada por se unir a nós na missão de evangelizar. E você já pensou também em ser um porta a porta? Que você possa aí, olha, pesquisar, procurar saber, com certeza você também pode ajudar. E também você pode ser evangelizador porta a porta e assumir aí o WhatsApp, que tem também o WhatsApp que vem na revistinha Canção Nova, que tem um QR Code, e você também pode receber todas as informações do porta a porta através aqui, ó, desse QR Code, tá bom? Que chega aí na sua revista. Seja também um evangelizador porta a porta e você vai ajudar o projeto da M Almas, né, Val? Exatamente. Por falar em projeto da M Almas, porque tudo que nós fazemos é com esta intenção, de que nós tenhamos um encontro pessoal com Jesus, um batismo no Espírito Santo e assim, dia a dia, nossa alma vai sendo salva por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que você nos ajudasse numa nova modalidade de contribuição, que é o Pix automático. Gente, esse é muito mais fácil e ele não nos deixa esquecer do projeto da M Almas. Olha só que bacana. Você pode pegar aí o seu smartphone, vá lá no aplicativo do teu banco. Antes eu vou te pedir uma gentileza. Melhor você dar uma ligadinha para nós. Sabe por quê? Porque quando você liga, a gente consegue fazer automaticamente. É isso mesmo, no ato da ligação, você já com o smartphone, o aplicativo do banco aberto, um dos nossos atendentes conseguem ali ir orientando você e você já deixa fixado automaticamente o dia e o valor com o qual você quer contribuir com a Canção Nova mês a mês. E aí, Padre Sidney, é o seguinte, a pessoa está ali ao telefone com o nosso atendente, está com o aplicativo aberto, vai fazendo o passo a passo, é rapidinho, viu, gente? E aí, ela já recebe no próprio aplicativo um dispositivo, uma notificação para que você possa aceitar que, de fato, todo mês, naquela data, e aquele valor seja, então, debitado na tua conta. É muito rápido, Padre. Assim, com 5 minutinhos, acho que não gasta isso. Você consegue já deixar o seu Pix automático. Inclusive, você podia me fazer a gentileza. Liga, testa e me fala aqui por e-mail, pelas redes sociais. É sério. E me fala, Val, eu gastei 5 minutos.
Aí, ou então alguém fala assim, Val, eu gastei 7. Aí a gente vai tendo uma média de quanto tempo dá para poder fazer o Pix automático. Mas se você pudesse me fazer a gentileza agora, já ligando lá no 12 3186 2600, porque tem gente, inclusive eu encontrei uma família ontem, a pessoa disse assim, eu faço Pix todo mês para ajudar a Canção Nova. Um abraço, porque teve gente de Brasília que eu encontrei aqui na Canção Nova, gente do Sul, gente do Ceará, graças a Deus a chácara sempre tem alguém passando por aqui no santuário, Padre, os nossos peregrinos, família Canção Nova linda. E aí fala, eu faço Pix todo mês e eu não sou sócia. Gente, essa é uma forma de você se tornar sócio, ajudar sem esquecer, Patrícia. Aí você não esquece que tem que ajudar o projeto da Dai-me Almas. Mais uma vez vou pedir a gentileza, já liga lá, torne o seu Pix um Pix automático e me fala quanto tempo mais ou menos a gente demora para fazer aí, que aí eu já vou orientando os nossos outros membros da família. Rapidinho, deixa eu mostrar para vocês, porque existem várias formas, eu fico impressionada, sabia? Me impressiona a gentileza, o carinho e os meios que as pessoas vão descobrindo de ajudar a Canção Nova, assim. Vocês me deixam sem palavras, olha que eu tenho muitas, né? Porque aqui, Padre, é uma doação, e ele disse assim, para mim é algo muito especial. Ontem em sala de aula, Patrícia, eu estava ensinando para os meus alunos, a gente estava tendo aula de argumentação, então alguns aspectos do que é valor e do que é preço. E aqui, gente, não tem preço, mas tem um valor imensurável. É uma moeda, e ele me escreveu aqui, ele disse assim, Val, é uma moeda de R$500 de 1928. Tem mais de 98 anos esta moeda. Ele começa me dizendo assim, bom dia, bancada linda do Sorrindo para a Vida. Bom dia, Val. Eu me chamo Aguinaldo, sou da cidade de Pilar do Sul. E eu venho, através dessa carta, oferecer o meu algo a mais. Ele pensou assim, o que eu tenho de mais valioso para entregar a Canção Nova? Trata-se de uma moeda de R$500 do ano de 1928. Tem mais de 98 anos. É do tempo do pai do Monsenhor Jonas Abib. Aí ele falou assim, Val, eu acho que é seu Jorge. Aí, entre parênteses, ele disse, mas me corrija aí se eu estiver errado. Seu Sérgio Abib. Ele diz assim, olha, não tem, para mim, hoje, mais sentido de guardar, mas tem um valor e um significado muito grande. E eu gostaria de doar para a Canção Nova. É com muito carinho que eu quero fazer esse meu algo a mais. Minha mãe é sócia já há mais de 30 anos e eu compro os materiais de evangelização da Canção Nova. Eu estou com vocês todos os dias. Deus abençoe você, Val, e todos aí do Sorrindo para a Vida. A Canção Nova mudou a minha vida. Por que a moeda de R$500 não tem preço e tem um valor que a gente não consegue medir? Porque mudou a vida do Aguinaldo a ponto dele doar aquilo que ele considera de mais valioso. Não é lindo demais, lindo. Padre? É muito lindo. Que coisa linda. Maravilhoso. Meus irmãos, eu sei, a gente vai voltar a comentar, mas esse aqui é o Café da Comunidade. Eu não vou fazer muita propaganda, mas a gente ganhou e literalmente está escrito Café da Comunidade. Ai, que legal. Agora que entendi, Café Comunidade. Café Comunidade. E ela fez questão, pediu assim para o sapo, pelo amor de Deus, senão eles vão pegar o sapo, né? Porque eu precisava falar aqui. E tem cocada da Bahia, minha gente. Delícia. Aqui, quando senta nessa cadeira, você tem que saber até código da ANAC. Porque ela colocou aqui que é de Salvador, mas no código da ANAC, SSVA. Eu falei, é Salvador. Ela diz, bom dia, Val, e todos da equipe do Sorrindo para a Vida. Eu sou a Ana Flávia e minha mãe é a Vitória. Somos de Natal, no Rio Grande do Norte. Porém, estamos morando em SSA, Salvador. Estamos visitando a Canção Nova pela segunda vez. Somos sócias e ficamos ligadinhas no programa do Sorrindo para a Vida e toda a programação da TV Canção Nova. E dessa forma, como viemos aqui, não poderíamos nos esquecer dos mimos para o Sorrindo para a Vida. Sei que vocês gostam de café, deixa eu dizer,
todos, tá? Ó, olhe nos meus olhos, todos gostam de café aqui. Ela diz, vocês gostam de café? E para mim é uma alegria ver a alegria de vocês, porque vocês nos alegram todas as manhãs. Deus os abençoe muito mesmo. E é com todo amor e carinho que nós estamos amando vocês nesses detalhes. Com carinho, Ana Flávia e Vitória. Então, Ana Flávia, Vitória, vocês já estão nas nossas orações, como todos que deixaram os pedidos de oração aqui, porque tem emprego, Padre, tem restauração da família, Patrícia, tem pedido de saúde, André, Sapo, tem muita gente pedindo a nossa oração no dia de hoje. A gente se compromete com todos vocês, de maneira particular pelos nossos sócios, que entendem o valor desta obra e não estão nos ajudando com preço, com uma doação que tem um preço, mas nos ajudam com aquilo que tem valor. Deus lhes pague. E a gente pode dizer o quê, meus irmãos? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Como é o nome do rapaz da moeda? Aguinaldo. Aguinaldo, meu querido, né? Essa última frase que você usou, nós não nos acostumamos em ouvir. A Canção Nova mudou a minha vida. E a sua alma tem um valor muito maior do que essa moeda, que nós não podemos mensurar, né? O valor de cada alma, porque Jesus pagou um altíssimo preço na cruz por cada um de nós, o preço do seu sangue, que é precioso, que é incalculável. Então, cada alma que é salva através da Canção Nova, nós não temos como agradecer ao Senhor. E olha que lindo, né? Foi através da mãezinha dele, que já contribui há mais de 30 anos. Verdade. A Canção Nova está passando de geração em geração, né? Os filhos, a mamãe talvez já até partiu para o céu, mas o filho recebeu de herança. Eu preciso continuar ajudando essa obra que minha mãe, ou que a minha avó, né? Quanta gente que está acompanhando hoje que é fruto lá do cantinho da criança, né? Que acompanhava o cantinho da criança. Então, louvado seja Deus. A Canção Nova realmente não pode parar, não é? E graças a Deus que você ajuda a Canção Nova. E se você sentir durante aqui o Sorrindo para a Vida, ajude também essa obra de Deus. O Pix, você sabe, é uma das maneiras mais práticas de você ajudar. Tá aí também o QR Code, que eu sempre erro na tela, para você ajudar, tá bom? Mas você tá vendo aí direitinho, pix.doação@cançãonova.com. Deus abençoe você que já está ajudando. Obrigada. E eu quero partilhar com você a frase de nosso querido pai fundador, Padre Jonas Abib. O que ele diz hoje para nós? Não exija do outro atitudes de perfeição, pois também podemos reconhecer defeitos em nós. Ah, olha a misericórdia aí, né? Não exija do outro atitudes de perfeição, pois também podemos reconhecer defeitos em nós. Quem de nós não tem defeitos? Então não podemos exigir dos outros, não é? Aquilo que nós estamos lutando para vencer em nós. Vamos agir com mais amor, com mais misericórdia no dia de hoje, e que Nossa Senhora, aquela que é cheia de mansidão, de amor, de ternura, nos ajude, né, André? É verdade, é verdade. Vamos pedir a intercessão dela para que nós possamos ter o coração mais misericordioso e também pedir a intercessão dela por este momento que nós vamos viver. O Padre vai trazer a palavra de Deus para nós e que Nossa Senhora, ela que soube ouvir e colocar em prática a palavra, nos ensine, nos ajude, nos auxilie nesse momento. Quero cantar essa canção que é tão conhecida por todos e que nós possamos de fato voltar a sermos crianças, porque o coração de criança, ele compreende melhor a palavra e a pureza da criança nos auxilia a colocar em prática. Cantemos juntos. Mãezinha do céu, eu não sei rezar, eu só sei dizer, quero te amar. Azul é seu manto, branco é seu véu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha do céu, mãe do puro amor, Jesus é teu filho e eu também o sou.
Azul é teu manto, branco é teu véu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero louvar a Deus pelo dom da vida do André, pela inspiração. Essa música nos leva à simplicidade. Essa música nos leva a uma pobreza de alma de dizer que nós necessitamos de Deus. Quem de nós, ao escutar essa música, não lembramos do nosso tempo de infância, onde nós éramos convidados pelo avô, pela avó, pela mãe, pelo pai, a recorrer à Virgem Maria com um coração puro, um coração de criança. Por isso eu quero louvar a Deus por essa inspiração. Nesse dia entre que as comportas do céu estão abertas, que o céu está escancarado para nós, nós precisamos apenas de um coração de criança para receber a palavra de Deus. Eu quero convidar a você com essa atitude ativa. O Padre Jonas sempre nos ensinou que diante das Sagradas Escrituras é necessário uma atitude ativa e perguntar: o que Deus quer falar para mim hoje? Uma vez, irmãos, eu tive uma experiência com um diretor espiritual que eu estava vivendo um drama na minha vocação dentro do seminário, um dos processos. Eu levei até ele e ele me perguntou uma das passagens do meu chamado que eu já tinha partilhado com ele. E aquela passagem era viva dentro de mim, era forte dentro de mim. E ele me fez um exercício. Ele me pediu um exercício. Ele disse assim: então, para a situação que você está vivendo, por mais complexa que seja, é necessário uma atitude de fé. Então você vai chegar em casa e faz parte da sua regra de vida. Ele era religioso, ele sabia das nossas regras de vida. Você vai chegar em casa e durante um mês você vai rezar apenas com esta passagem. E a passagem era 3 versículos. Romanos capítulo 12, de 1 a 3. Ele diz assim: diante deste mês você vai fazer o estudo bíblico desta palavra e é impressionante. Na ocasião, o Padre Jonas ainda era vivo, eu tive a graça de partilhar com ele sobre essa atitude. E ele me disse algo assim, e os olhos dele ficaram cheios de lágrimas, né? O Padre Jonas era o Padre Jonas da Bíblia. E ele disse assim: a Bíblia é uma fonte inesgotável. Se você fazer a experiência durante uma semana, durante 15 dias, durante um mês, durante 2 meses, você sempre vai buscar algo novo na palavra de Deus. E é a partir dessa atitude de fé, de pequenez, que eu convido a você a abrir as Sagradas Escrituras, no Evangelho de São João, capítulo 15, versículo de 1 a 8. Aí você vai dizer assim: mas espera aí, ele já foi a palavra de ontem. Foi a palavra de ontem. Mas você verá o quanto tem novidade nessa palavra. Então vamos à leitura do texto. A partir do versículo 1. Disse Jesus: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim, como eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, é lançado fora como um ramo e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós,
pedi o que quiseres, e vos será feito. Nisso meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bendito seja Deus pela oportunidade de mais uma vez entrar na sua casa. E ontem nós já falávamos sobre 3 pontos nessa palavra. E eu quero aqui de forma resumida falar desses 3 pontos. Primeiro, Jesus é a videira e nós somos os ramos. Isso significa que ninguém possui vida espiritual sozinho. Nós somos dependentes dele, completamente dependentes da graça. O ramo não produz fruto por si mesmo, meu irmão. Sem ligação com Cristo, tudo seca interiormente. Este é o primeiro ponto. Nós somos dependentes. Segundo ponto. O Senhor nos mostrou que até mesmo os ramos que dão fruto passam pelos cortes, pelas podas, pelas purificações, pelos sofrimentos. E aqui nós falávamos que a dor não é necessariamente sinal de abandono de Deus. Todos nós passamos por ela, mas a dor pode se tornar ocasião de amadurecimento. E aqui está a forma de como enxergamos a dor e como vivemos ela. Por último, terceiro ponto, nós vimos que o sofrimento possui essas 2 possibilidades. Ele pode nos destruir ou ele pode nos amadurecer. Tudo depende da maneira como nós atravessamos aquilo que vivemos e, sobretudo, de onde permanecemos enquanto nós sofremos. E é exatamente aqui que eu gostaria de continuar. Veja, meus irmãos, porque existe algo muito perigoso na nossa vida quando nós estamos sofrendo. O perigo é, ele nos convence de que nós devemos carregar tudo sozinho. E isso é um perigo. Eu já estava no meu coração ontem, Deus já tinha falado aqui mesmo na bancada, por isso que eu disse, amanhã eu voltarei e continuarei nessa palavra, para falar sobre o isolamento. É uma das maiores tentações da nossa vida. E depois do Sorrindo para a Vida, eu fui trabalhar, fui para o santuário. E lá eu atendi uma jovem vocacionada, que estava vivendo uma crise, que estava vivendo um dilema na vida. E a partilha dela foi apenas que, diante do dilema que ela vivia, ela não sentia mais vontade de partilhar com ninguém. Ela estava se fechando. Ela estava até mesmo se prostrando. E ela disse, padre, eu nunca tentei contra a minha vida, mas a vontade que eu tenho é de ficar dormindo o dia todo, para não enfrentar o problema, mas também não partilhava nada com ninguém. E eu via, meu Deus, que tentação. E o evangelho de hoje, que acabamos de ler, ele é muito realista. Por que eu digo isso? Jesus fala de ramos cortados, Jesus fala de ramos podados, Jesus fala de ramos marcados, e isso revela algo importante. Meu irmão, a nossa vida deixa marcas em nós e nos outros. Existem situações e todos nós, em algum momento, nós experimentamos situações de perda. Todos nós, em algum momento, nós experimentamos decepções, rejeição, abandono, frustrações, até mesmo feridas profundas na nossa alma. E há sofrimentos que nos tiram a estabilidade. Nós não sabemos o que fazer. Há sofrimentos que tiram até mesmo a nossa paz, não é verdade? Nós ficamos inquietos. Não existe um lugar, parece que deixa-nos acomodados. Existe uma força que nos deixa inquietos. Existem sofrimentos que nos tiram a confiança e alguns parecem tirar até mesmo o sentido da vida. Talvez você agora esteja diante dessa televisão com o coração despedaçado.
Talvez você esteja diante dessa televisão, até mesmo na reprise, nessa madrugada, com o coração despedaçado, porque você não vê mais vontade de fazer nada do que você fazia. E você era uma pessoa tão ativa. Mas veja, meu irmão, o mais impressionante neste evangelho é que Jesus não coloca o centro num sofrimento, mas Jesus coloca o centro na conexão. Ou seja, o destino do ramo não é decidido pela poda, mas o destino do ramo é decidido pela permanência na videira. E isso, meu irmão, muda tudo. Isso muda tudo, porque muitas vezes nós acreditamos que o que vai nos destruir são as circunstâncias que nós estamos vivendo. Muitas vezes nós ficamos desacreditados porque parece que a nossa vida, a nossa oração não está fazendo efeito nenhum. E os nossos olhos estão voltados para aquilo que está acontecendo ao nosso derredor. E nós ficamos perdidos. Mas na verdade, aquilo que mais nos destrói não são as circunstâncias. Mas aquilo que mais pode nos destruir é o isolamento que nasce das circunstâncias que estão nos acontecendo. Por quê? Quantas pessoas não foram vencidas e feridas pela dor em si mesma, mas elas foram vencidas e feridas pela solidão que existe dentro da dor, pela solidão que existe dentro do sofrimento. E aqui existe uma grande armadilha espiritual, meu irmão. Eu preciso dizer para você com sinceridade, a ideia de que nós conseguimos tudo sozinhos. E o mundo hoje tem pregado isso constantemente. O mundo tem pregado que você consegue tudo que você pensar. O mundo tem pregado hoje, e você não vê isso na Canção Nova, graças a Deus, porque nós pregamos o Evangelho, que tudo que você quer, você consegue. Você pode conseguir qualquer coisa, e na verdade a vida não é assim. A vida não é assim. Nós precisamos deixar de sermos mimados, crianças, que acham que tudo pode sozinho, e na hora que quer, como quer. Se você pensa positivo, você vai conseguir. Nós vivemos num tempo em que a autossuficiência virou quase que uma religião. Você se torna seguro pelas capacidades que você tem, por aquilo que você pode construir. Portanto, as pessoas aprenderam a esconder as fraquezas, e isso é um problema. As pessoas aprenderam a parecer sempre forte, a ter uma cara sempre boa. É verdade que o Padre Jonas sempre ensinou na Canção Nova que o problema é meu, mas o sorriso, o rosto, a cara é dos outros. Isso é verdade, isso é misericórdia, isso não é escondimento, não é. Mas veja, isso não é viver personagem, sustentar personagem é um problema. A sobreviver emocionalmente sem depender de ninguém é um problema. E talvez você ache isso uma qualidade, dizer assim, eu não preciso de ninguém. Não, eu não preciso de ninguém, eu me basto. E a palavra de Deus, o Evangelho de hoje quer desmontar esta mentira, meu irmão. Você não pode viver sozinho, você não pode viver no isolamento. O ramo sozinho seca. Portanto, aqui o centro está na conexão com a videira. E talvez um dos grandes dramas do mundo atual seja justamente esse. O drama de muita gente estar até conectada virtualmente e profundamente desconectada humanamente. Pode ser que muitas vezes pessoas que falam com todos, você não tem inimizade, você fala até com todo mundo, você conhece todo mundo, você fala com todo mundo, mas você não é capaz de se abrir com ninguém. Não tem ninguém que conheça o seu coração pelo avesso, e isso é um perigo. Isso é um perigo. Sabe por quê? Porque às vezes, por causa das decepções da nossa vida, nós não temos coragem de se abrir com ninguém. E parece que as coisas vão enchendo dentro da gente, sabe?
Parece que as coisas vão inchando. É como uma liga de dinheiro, que ela tem até um limite. Você vai esticando. Quando chega um certo tempo, ela se rompe. É assim que acontece com uma vida que se vive a dor sem ter alguém para partilhar. Ela se rompe. Hoje nós vivemos o drama de ver pessoas cercadas de gente, mas vive batalhas interiores completamente sozinhos. E aqui, meu irmão, eu preciso ser muito sincero com você e dizer: sem relacionamentos verdadeiros, a nossa vida vai secando. E eu estou falando isso, não é uma espiritualidade, como a gente diz, né? O pessoal lá em cima, dizendo: meu Deus, Deus é o meu íntimo, o meu amigo. Ele é meu amigo. Mas nós precisamos de pessoas. É muito prático isso. Nosso Senhor, quanto mais próximo de Deus você estiver, mais Nosso Senhor vai colocando pessoas na sua vida que possa ser abrigo para você. Diante da tempestade do sofrimento, a amizade é alguém que você pode se abandonar. No meio da tempestade da vida, você se encontra um coração fora de você, que bate no mesmo compasso que o seu. E Jesus é muito claro: quem não permanece em mim é lançado fora como ramo e seca. Percebam, meu irmão, que o problema do ramo não é apenas ser cortado. O problema do ramo é que ele seca. O problema do ramo é que fora da videira ele seca. E o que faz alguém secar interiormente? Não é apenas o sofrimento. O que faz alguém secar interiormente é a ausência de vínculos verdadeiros, de amizades verdadeiras, porque nós fomos criados para a comunhão, nós não fomos criados para viver o isolamento, a solidão. Existe sim, e é tão bonito. O Papa João Paulo II traz na teologia do corpo, os irmãos conhecem aquilo que ele chama de solidão original. Mas ele fala que a solidão original nos leva a uma comunhão redentora, também original. É por isso que o celibatário, o padre, precisa da vida dos casais, da vida em comunidade, porque ele não consegue viver sozinho. Por mais que o padre viva numa paróquia, aqui nós podemos chegar em tantas casas paroquiais que vivem, infelizmente, o isolamento. Meu irmão padre, você foi feito para viver a solidão do pastor, mas você não foi chamado a viver isolamento. Por favor, rompa com o isolamento. Talvez essa palavra chegou na sua vida, na sua família, chegou na situação da sua casa, porque as pessoas só procuram nós, padres, procurando uma palavra de segurança, mas você precisa de um amigo, você precisa de alguém que possa abandonar a sua dor, você precisa de vínculos verdadeiros. O que seca não é o sofrimento que você está vivendo na paróquia, o que seca é a ausência de vínculos verdadeiros, de amizades que nos fazem reconhecer quem verdadeiramente nós somos, porque nós fomos criados para a comunhão. No fundo, cada pessoa é definida, meus irmãos, pelo relacionamento que constrói. Esse final de semana, eu tive a graça de nós fomos liberados para o Dia das Mães, né? Mas como minha mãe é muito longe, lá no Ceará, mas graças a Deus, Deus me deu amigos na Canção Nova. E sempre eu vou ou para o sul de Minas, ou para aquela região ali, não sei se é norte de Minas, de Juiz de Fora ali. Sudeste de Minas. Que eu vou para a casa do Padre William, e a família dele é a minha família. Ou eu vou para a casa do Padre Donizete, que a família dele é a minha família. E essa semana, a semana passada foi muito ativa, assim, muito ativa. Meu Deus, como muitas coisas no seminário, muitas coisas no santuário, muitas coisas interiores da minha família, muitas coisas. E aí eu entrei dentro do carro com o Padre Donizete, só eu e ele, para ir para a casa dele. Nós fomos pelo sul de Minas ali. Mas dentro de mim estava uma necessidade de abrir o coração, de falar de mim.
E eu só cumprimentei, pedi a benção, ele pediu a benção, a gente se abraçou, coloquei o cinto e ele já saiu. E é muita curva ali, né? Bastante. E eu falando de mim e olhando para ele, né? Olhando para ele, falando de mim, olhando para ele, e ele olhando para mim também, só escutando. Alguém que escute. Alguém que não precisa de comentários. Alguém que não julgue, mas só que escute. E meu coração estava transbordando. Sem brincadeira, irmãos. Acho que eu passei mais de 1 hora falando na cabeça dele. E ele falando. Falei tudo o que estava dentro de mim. Até o ponto que quanto eu mais eu falava, eu ficava falando muito tempo, eu não ficava olhando para a curva, né? Para a pista. Eu ficava olhando para ele. E eu fiquei enjoado. Eu disse, meu Deus, eu até fiquei enjoado, mas eu também falei muito, né? A gente começou a dar risada. E ele disse assim, então para um pouquinho, fica aí, olha para a pista, descansa. Porque você falou muito mesmo. Naquela hora veio uma alegria tão grande dentro de mim. E eu não disse nem isso para ele. Eu disse assim, Jesus, obrigado. Porque eu tenho alguém que pode ser meu abrigo. Que eu posso falar, olha, e não é falar mal dos outros. E não é murmurar. Não é dizer o que os outros me causaram. É falar do meu coração. Sem nenhum medo de ser julgado. Sem nenhum medo de ser questionado. Sem nenhum medo de ser até mesmo apontado. Porque o amigo também é uma agulha, tá? Que nos leva para frente. O amigo não fica só passando a mão na cabecinha, não. O amigo não só escuta, não. O amigo, opa, isso aqui está errado. Mas sem medo de dizer a verdade, porque um amigo conhece o coração do outro. O amigo é 2 corações que batem fora de nós, o mesmo compasso. Por isso, naquela hora que eu estava enjoado das curvas, eu fiz uma oração sincera a Deus e disse, obrigado, Senhor, porque eu tenho alguém que eu possa partilhar. Obrigado, meu Deus, porque o isolamento ele é muito perigoso. Uma pessoa isolada começa lentamente a perder a vitalidade interior. Uma pessoa isolada consegue lentamente perder a esperança, consegue perder a alegria, consegue perder o sentido, consegue perder o seu horizonte. E o mais grave de tudo, meus irmãos, a pessoa isolada, ela começa a acreditar apenas na sua voz interior. E cuidado, essa voz interior ferida pode revelar o que você não é. Cuidado. Por isso que nós precisamos de uma outra dimensão. É aquilo que os gregos chamam de hipoké. Olha eu gastando o grego aqui, mas é o que eu sei. Hipoké. É uma suspensão de juízo. Ou seja, quando você está no meio da dor, e você deve ter feito essa experiência, no meio da dor você não consegue ver outra coisa a não ser dor. Por isso nós precisamos suspender o juízo. Ou seja, é como se os gregos já pensassem num drone para nos elevar assim, e ver a situação de cima. Os verdadeiros relacionamentos, os vínculos verdadeiros, a amizade, nos faz enxergar de cima dimensões que nós ainda não conseguimos enxergar. Por isso, cuidado com a voz interior que acontece a partir do isolamento, porque, meus irmãos, quando nós sofremos, nossa voz interior quase sempre se torna cruel conosco mesmo, se torna justiceira, não tem misericórdia. Por isso o demônio gosta tanto de um silêncio fechado. Nós escutávamos tanto dentro da comunidade, escutamos na formação, cuidado com o isolamento. Quando nós, irmãos de comunidade, vemos irmãos isolados, nós nos preocupamos, nós vamos em direção dele, porque nós sabemos que o isolamento é uma oportunidade do demônio fazer aquilo que ele tanto gosta. O silêncio fechado, que gera uma voz interior que não é ele. Por isso, o demônio ele gosta quando alguém para de falar. O demônio gosta quando alguém para de partilhar, quando alguém para de pedir ajuda, quando alguém para de procurar direção, quando alguém para de confiar. O demônio gosta, porque é o ambiente ideal para ele. Porque o isolamento faz o sofrimento crescer de maneira desproporcional. Uma dor compartilhada
ele encontra caminhos. Uma dor escondida se multiplica. Por isso, meu irmão, permanecer em Cristo também significa permanecer em comunhão. Talvez quando nós ouvimos Jesus dizer: permanecei em mim, imaginamos apenas uma oração pessoal, como nós dizíamos. Não é somente isso. Essa palavra talvez chegou na sua casa agora, na sua vida, para dizer que permanecer em Cristo também significa permanecer ligado a um corpo. Eu preciso de irmãos. Eu preciso de irmãos. E eu não imagino. Eu sei que Deus me trouxe na Canção Nova. Deus me fez padre na Canção Nova. E eu não consigo. Eu sou o padre mais feliz do mundo, eu costumo dizer. Como eu sou feliz em ser padre. Como eu sou feliz em celebrar a missa. Ontem eu não tinha missa fora. Então ontem no final teve a formação lá em casa, no seminário. A gente aplicamos a formação, eu dei os recados, a gente foi jantar. E aí chegou o padre Roger para jantar conosco, que foi aquela festa do presidente eleito e aquele negócio. E aí eu disse para ele assim: padre, a gente comendo, eu disse assim: eu vou celebrar a missa, eu não celebrei a missa hoje. Aí ele disse assim: nossa, eu vou celebrar também, então vamos celebrar junto. Aí tem o padre Roger mais alto que eu, né? Minha túnica não ia servir nele, ele estava sem túnica. Mas tem um Agnaldo, que é um seminarista lá em casa, de 2 metros, sabe? O homem é grande, viu? Mas antes da túnica dele chegar, ele usava uma túnica de alguém, do padre Adriano, eu acho. Que tinha uns 2 palmos assim embaixo ainda, e o padre Adriano já era grande. Eu disse: sabe aquela túnica que pegava marreca seu? Empreste para o padre celebrar a missa comigo. Ele disse: não, padre, vou deixar no quarto do senhor. Deixou. Aí fomos celebrar a missa. Paramentei, o padre Roger paramentou, na capelinha do seminário interna. Aí quando a gente foi se preparando as coisas, ele virou para mim e disse assim: antes da missa eu quero me confessar. Eu disse assim: meu Deus, como que pode, né? Eu sou o padre mais feliz desse mundo, mas eu não saberia viver o meu sacerdócio sem os meus irmãos. No dia que foi corrido, eu tinha que celebrar a missa, porque eu precisava celebrar a missa. Faz parte da nossa vida, a missa diária, sem acostumar. Mas eu tinha um irmão, eu atendi em confissão, celebramos junto a missa, e no final ele disse assim: obrigado por trazer Jesus para mim. Olha isso. Meu irmão, por favor, permanecer em Cristo é permanecer ligado a um corpo. Você precisa de gente. Ninguém permanece unido à videira vivendo completamente isolado. A fé cristã não é um projeto individual nosso. Nós precisamos de irmãos. Como eu sou feliz por ter a Valdênia. Como eu sou feliz por ter a Patrícia, como eu sou feliz por ter o André, o Sapo, como eu sou feliz em dizer que esta bancada não possui apenas uma individualidade. Não sou eu, é o carisma que está aqui. Não sou eu que prego, é o carisma que prega em mim por meio do meu ministério, da minha experiência com Deus para com você. Por isso, a igreja existe. É por isso que a Canção Nova existe, é por isso que existe a comunidade, é por isso que existe a direção espiritual, é por isso que existe a amizade verdadeira, a família, a fraternidade, porque Deus nos salva também através dos vínculos, das relações. Por isso a pergunta aqui, e aqui eu preciso ser muito sincero com você e dizer: quantas vezes uma conversa já nos impediu de desistir? Uma conversa, um diálogo. Quantas vezes uma escuta sincera nos sustentou? Quantas vezes alguém percebeu nossa dor antes mesmo de nós conseguirmos explicá-la, e isso já foi um sustento para conseguirmos dar nome àquilo que nós estávamos vivendo? Há pessoas que foram salvas espiritualmente porque alguém permaneceu do lado e às vezes sem falar nada. Nada. Somente permanecer do lado. E talvez hoje o Senhor esteja nos perguntando: quem são as pessoas com quem você verdadeiramente compartilha a sua vida? Hoje talvez seja um dia de você recordar dos seus amigos e agradecer a Deus, porque você tem alguém que pode abrir o coração e dizer: aqui está o meu coração pelo avesso. Mesmo diante de pecados, de limites, mesmo diante de situações, eu tenho alguém
E aqui, meu irmão, é necessário também perguntar: existe alguém diante de quem você consegue deixar cair as suas máscaras? Que você não consegue viver mais o personagem que você vê e vive até no seu trabalho, dentro das realidades que você vive, porque uma vida totalmente fechada, meu irmão, se torna um terreno perigoso. É por isso que hoje existe uma frase que eu quero que você seja alimentado por ela. Meu irmão, a grande mentira que pode estar acontecendo na sua vida é acreditar que nós conseguimos tudo sozinhos. Nós não conseguimos. Nós somos dependentes de Deus e dos outros. Nós precisamos de ajuda, e isso é profundamente verdadeiro. Há pessoas que pedem ajuda para tudo. Há pessoas que pedem ajudas para tudo que lhe acontece, menos para aquilo que realmente importa. Eles sabem resolver problemas práticos, mas não conseguem abrir o coração. Eles sabem falar de trabalho, de compromisso, eles sabem falar de tarefas, eles sabem viver tudo isso, mas não sabem falar das suas próprias dores. E às vezes isso nasce de um coração orgulhoso que não quer revelar para o outro a sua fraqueza, a sua pobreza. E todos nós somos fracos. Todos nós somos fracos, nós temos dores, nós queremos sempre parecer fortes, nós queremos controlar a nossa própria imagem, nós queremos até mesmo evitar a vulnerabilidade. Mas, meu irmão, o evangelho que hoje nós lemos nos recorda que o ramo não tem vergonha de depender da videira. O ramo não tem vergonha, e aliás é justamente a dependência que o mantém vivo. Hoje, talvez uma das maiores formas de maturidade da nossa vida seja aprender a dizer: Patrícia, eu preciso de você. Talvez uma das maiores maturidades seja dizer: Sapo, eu não estou conseguindo sozinho, me ajuda. Talvez a maior maturidade que você pode dizer a alguém é dizer: André, eu preciso conversar. Eu preciso. Talvez seja olhar nos olhos da Valdênia e dizer: Valdênia, eu preciso de oração, minha irmã. Eu preciso que você reze por mim. Talvez a maturidade na sua vida seja chegar para alguém e dizer: eu preciso de ajuda. Eu estou cansado de ser forte. Eu preciso de ajuda. E isso não diminui ninguém. Isso humaniza e nos faz potencializar o que nós somos. Porque quando nós queremos ser santos, nós somos chamados a ser santo, mas nós só seremos santo se a nossa humanidade for completamente curada. Quanto mais humano no sentido antropológico, quanto mais humano, mais santo eu sou. Por isso, essa palavra nesse dia de Nossa Senhora de Fátima, talvez tenha uma relação muito profunda à espiritualidade da comunhão. Por quê? Aqui a espiritualidade de Fátima ilumina esse evangelho. Porque quando Nossa Senhora aparece aos pastorinhos, e veja, crianças, tá? Jacinta tinha 6 anos. Isso me dá uma vergonha tão grande, não dá vocês não? Dá uma vergonha tão grande de ver a resposta. Jacinta tinha 6 anos, e veja, quando Nossa Senhora aparece para os pastorinhos, ela não chama para uma experiência individualista, ela os reúne, ela os traz para perto. Então, os pastorinhos, eles vivem uma experiência junto e atravessam a missão que receberam juntos. Juntos eles sofrem, juntos eles são perseguidos. Pra você ter ideia, Nossa Senhora não apareceu no dia 13 de agosto, porque eles estavam presos na cadeia. O administrador da cidade levou eles na cadeia, junto com os criminosos. E o que eles fizeram lá? Vamos rezar o texto aqui. E dizem que os criminosos, olhando aquela cena, se ajoelharam para rezar junto com os pastorinhos, crianças de 6, 7, 9 anos.
Eles viveram juntos, eles se sustentaram mutuamente, e isso é muito bonito, porque Deus poderia ter manifestado, a Virgem Maria ter se manifestado apenas a uma criança, mas aqui quis uma pequena comunhão. Isso nos recorda que a caminhada espiritual não foi pensada para ser vivida na solidão. E assim, meus irmãos, nós queremos pedir a Deus essa graça. Se até os santos precisaram de vínculos, quiçá nós, pobres mortais. E existe algo muito forte nos pastorinhos, e assim nós queremos rezar. Eles aprenderam a transformar o sofrimento em oferta. Porque Nossa Senhora pediu aquilo que a Val dizia no início, do sacrifício diário, ordinário. Eles não se fecharam. Eles souberam transformar o sofrimento. E talvez, Val, eles só conseguiram por ser crianças de 6, de 7, 9 anos, porque tinham um outro para poder potencializar essa entrega, essa oferta. Quantas pessoas, quando sofrem, endurecem. Os pastorinhos, ao contrário. O que eles nos revelam? Eles tornaram ainda mais disponíveis de Deus. Por isso, Senhor, nós queremos pedir nesta manhã a graça de não vivermos nada sozinhos. Nós queremos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós e nos faça romper todo e qualquer isolamento, especialmente diante da nossa dor, diante da sua enfermidade, assim como Jacinta, ainda pequena, a menor dos 3 pastorinhos, tão profundamente marcada pelo sofrimento da sua doença, não se fechou na própria dor. Ela oferecia, ela rezava, ela intercedia, ela amava. E isso, meu irmão, isso é permanecer na videira. Por isso, Senhor, Tu conheces o nosso coração. Tu sabe das nossas necessidades, Tu sabe daquilo que nós temos vivido, Tu sabe daquilo que nós temos enfrentado. E nós pedimos que nesta manhã Tu venha romper toda e qualquer solidão que seca a nossa vida, que Tu venha romper todo e qualquer isolamento. Por isso, Senhor, nós pedimos, por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, por intercessão de São Francisco Marto, de Santa Jacinta Marto, nós pedimos a graça de aproveitarmos as ocasiões de sofrimento a partir da ajuda dos irmãos e entregar-nos em oferta, entregar-nos em sacrifício. Por isso, Senhor, nós Te pedimos que o Evangelho de hoje não é apenas um convite a uma oração, mas que seja um convite à comunhão, à prática, a reconhecer Jesus. Por meio da nossa vida que nós temos pessoas que podem nos ajudar. Jesus hoje nos mostra, meus irmãos, que a vida seca quando tentamos carregá-la sozinha. Por favor, pare de tentar carregar a sua vida sozinho. Nós pedimos, Senhor, que Teu Espírito Santo venha e seja derramado sobre nós. O ramo separado, ele seca. O coração isolado também seca. Por isso, Senhor, vem e enche o nosso coração com essa certeza de que talvez o chamado de Deus hoje seja de 2 conversões. Sim, Senhor, converte o nosso coração para parar de fingir que damos conta de tudo e para aprendermos a criar vínculos verdadeiros. Por isso, Senhor, vem com Teu Espírito Santo, com a Tua graça e com Teu amor. Vem, Espírito de Deus, sobre cada um de nós, nos ensinando, nos ajudando, nos auxiliando. Vem, divino amigo, vem me iluminar, penetra minha alma, vem me santificar. Vem, divino amigo, vem me iluminar, penetra minha alma, vem me santificar, revela os segredos da alma e do coração, revela
doce terna de Deus, revela os segredos da alma e do coração, revela a face doce terna de Deus. Se você ora em línguas agora, solta a sua voz neste momento. Diante de tudo isso que o Padre veio nos trazendo, a imagem que o Senhor me dá enquanto eu cantava essa música, de pessoas que foram criando na frente de si um grande muro. E agora o Espírito Santo quer vir e derrubar este muro. Foi criado por medo, este muro foi criado pela autossuficiência, esse muro foi criado pela desconfiança, pelas experiências mal vividas que te causaram dor e sofrimento. Então você teve este muro. Até uma pessoa que teve um relacionamento de namoro e você se abriu por completa, você é uma moça, você se abriu por completa e você só se decepcionou. Mas hoje o Espírito Santo quer vir e restaurar em você esta pureza desse desejo de se dar ao outro, mas no Espírito, de se entregar a um amigo, a uma pessoa de Deus, a um diretor espiritual, mas assistido pela graça do Espírito, assistida pela graça do Espírito. É isso que nós te pedimos, divino amigo, vem agora iluminar o nosso coração, tirando toda a treva do isolamento, para sermos Deus e assim alcançarmos a santidade. Canta mais uma vez isso. Vem, divino amigo, vem me iluminar, penetra a minha alma e vem me santificar. Cantemos assim mais uma vez. Vem, divino amigo, vem me iluminar, penetra a minha alma, vem me santificar. Vem, divino amigo, vem me iluminar, penetra a minha alma, vem me santificar. Durante a pregação, Deus ia me mostrando a imagem de muitas pessoas entre lágrimas mesmo, porque essa pregação ela foi ressoando dentro de você, tudo que você estava vivendo e você não sabia dar nome, você não sabia mais expressar o que você estava vivendo. E um homem em prantos mesmo, diante daquilo que o Padre trouxe, porque todos que olham para você dizem, nossa, ele é feliz, ele é realizado, ele é completo e você é bem-sucedido mesmo na sua vida, mas aí dentro estava esse vazio, estava essa dor de você não ter com quem compartilhar as suas misérias, as suas feridas, as suas fraquezas, mas hoje o Senhor vem revelar a você e Ele vai trazer até você aquela pessoa pela qual você pode mesmo abrir e se derramar, como o Padre expressou a experiência dele aqui. Muitas pessoas que questionavam, mas eu não tenho essa pessoa, não é? Mas Deus vai trazer até você essa pessoa. Claro, o Espírito Santo é esse divino amigo, como nós acabamos de cantar agora, que você pode também derramar o seu coração diante dele, mas peça hoje, Senhor, eu quero essa amizade verdadeira, eu quero essa amizade sincera que o Padre Sidney acabou de descrever, eu quero derramar meu coração diante de alguém. E eu sei que o tempo é breve, mas o Padre até citou aqui os sacerdotes. E nos últimos tempos aqui no Brasil nós temos recebido notícias dolorosas e tristes de padres que têm tirado a sua própria vida. É um fato, é algo real. E nesse dia de Nossa Senhora de Fátima, eu conclamo agora, você que acompanha a Canção Nova, você que reza junto conosco, assuma os sacerdotes em oração.
Reze pelos padres, reze pelos sacerdotes do Brasil. Nós aqui da Canção Nova rezamos, sim, todos os dias pelos padres da Canção Nova, mas também pelos sacerdotes do Brasil e do mundo inteiro. E eu sei que tem sacerdotes agora nos acompanhando. Essa pregação foi sim para o Senhor já entendeu, e Deus vai colocar esse consolo, vai colocar esse cirineu aí do seu lado, para o Senhor poder rasgar o coração e poder abrir o coração antes que algo mais doloroso aconteça na sua vida. Então procure mesmo essa pessoa, procure essa amizade, abra o seu coração. O Senhor que é sacerdote, rasga o coração, o Senhor também precisa, o Senhor já entendeu isso. Mas todo o povo de Deus que nos acompanha agora, não esqueça de colocar nas suas preces, no seu terço, nas suas orações, nos pequenos sacrifícios que nós vamos oferecer, a vida dos sacerdotes do Brasil e do mundo. Combinado? Vamos assumir os sacerdotes em oração? Que bom! E eles vão se sentir mais fortes, mais revigorados também, porque a missão do sacerdote não é fácil, não é fácil. Está aqui o padre Sidney, né? Ele tem uma comunidade, mas os sacerdotes que vivem nas paróquias têm muitas vezes uma vida que é um fardo e que precisam carregar sozinhos. Então vamos assumir os sacerdotes em nossas orações. Eu sei que essa pregação ressoou aí, está ressoando, né? Ai, com certeza. Quero agradecer a tanta gente linda participando conosco, que eu fui vendo aqui alguns comentários, faço questão de trazer, mas o povo dizendo assim, Val, bem que você falou, e eu achei bonitinho uma que disse assim, esses dias para trás, eu falei, você é mineira que escreveu, esses dias para trás, bem que você falou do olhar do padre Sidney, e aqui tem vários padres no e-mail, as pessoas dizendo, o olhar do padre Sidney, a pregação. E eu vou trazer algumas participações aqui do Instagram, que ela diz assim, Val, na Páscoa eu ouvi o padre Sidney pregando e eu chorava e chorava. Ele realmente é um sacerdote maravilhoso. Que delicadeza de Deus nos presentear com ele com tanta clareza. Aí já tem aqui a Amanda. Amanda, muito obrigada pelo nosso combinado, que ela disse assim, Val, eu fiz lá o meu cadastro do Pix automático. Eu levei uns 13 minutos, mas eu já sei de pessoas que levaram menos tempo. Aliás, ela diz para cadastrar e já autorizar. Agora eu já sou débito automático, aliás, acho que ela colocou débito, mas é Pix automático. Tá certo aqui, Amanda, muitíssimo obrigada. A Sandra, ela diz assim, a felicidade da Valquíria ao receber o café é uma alegria. Quem é Valquíria? Fala pra mim, Sandra, quem é Valquíria? Mas as piadas aqui não param, então não vou deixar passar nenhuma, porque aqui no e-mail, a Regina, ela disse assim, o Val, essa bancada está cada dia melhor. A gente tem um maestro que é sapo e um padre que é cisne. É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Piada interna, hein, gente? Fica aqui no nosso Sorrindo pra Vida, tá? Eu não perco nada, André. Mas tanta gente linda, Maria Cleide dizendo, meu agradecimento pelo Sorrindo pra Vida. Hoje a palavra foi toda para mim. Deus abençoe o padre Sidney. Eu estava passando por crises de ansiedade, depressão e síndrome do pânico há mais de 5 meses. E eu estava me isolando de tudo e de todos. Peço oração por mim. Mas o motivo de enviar esse testemunho é para dizer que o Padre está falando comigo. Eu estava sem forças de sair da cama, numa fraqueza enorme, mas sei que preciso de cura e Deus já está trabalhando. O Gilson, ele diz, que pregação foi essa, Val? Que alegria ouvir as sábias palavras do Padre. Nunca tinha ouvido ninguém falar de uma maneira tão esclarecedora sobre o mal do isolamento. E tantos e tantos e tantos aqui participando conosco. Lá no Instagram tem uma outra partilha que ela disse assim, olha, é impossível a tristeza vencer a alegria de vocês. E é verdade. Louvado seja Deus por isso. Aqui a tristeza perde mesmo. E são tantas as participações, mas eu agradeço o Edson. O Edson disse assim, Val, a Canção Nova tem mudado a minha vida. Inclusive fez a foto do Padre Sidney todo ali na televisão pregando pra gente. E ele diz assim, eu sou esposo da Cláudia, moramos em Goiânia. Na correria, eu esqueci de fazer o Pix na semana passada, mas eu já estou fazendo o Pix nessa semana. Porque a Canção Nova, o que, Patrícia?
mudou minha vida, ele está Mudou dizendo. a minha vida. Já deixou bem grande aqui, é por isso que eu ajudo a Canção Nova, mas eu vou dar a dica pro Edson. Ele esqueceu porque não é Pix automático. Se fosse Pix automático, o Edson, ó, estava garantido, viu? Obrigada a todos. Fica a dica, né, Val? Fica a dica por nos ajudarem nesta missão de evangelizar. Olha, gente, também quero lembrar que no CN Plus, hoje é dia de Nossa Senhora de Fátima, tem um documentário lá lindo da irmã Lúcia. Então, se você ainda não baixou o nosso aplicativo, o streaming da Canção Nova, que é de graça, CN Plus, se escreve CN Plus, tá? Mas baixa aí que você tem acesso também a isso. Vários documentários maravilhosos e hoje, especialmente, assista em família, convide os amigos para assistir o documentário sobre a irmã Lúcia, tá bom? E sei que você quer saber do projeto da Minha Alma. Gente, Nossa. outra notícia maravilhosa. Meu Deus! Vou perguntar para os meus irmãos, eles vão responder. Quantos que nós subimos de ontem para hoje? 8%. Que maravilha! Gente, eu tô gostando, hein? Tá subindo mais 1%. De cada dia a gente sobe mais um, amanhã vai ser 9%. Olha, perfeito. Estamos com 39% no projeto da Glória Minha a Alma. Deus, gente. Glória a Deus mesmo. Faltam 61%. Temos 13 dias aí, olha, pela frente. 4,7% ao dia, tá bom? Família, olha, vocês estão de parabéns. Nós estamos uma belezinha, caminhando muito bem, né? De um dia para o outro. Então, vamos juntos. E com esse Pix automático, Val, eu acho que a gente vai, esse mês, ultrapassar os 100%, com a graça de Deus. Eu também acho. A nossa amiga Amanda disse que foi 13 minutos. Vamos ver se alguém consegue fazer em menos tempo que ela, tá bom? Amanhã conta pra Vai gente. ligando no 12 3186 2600 para você dar esse feedback pra gente e aí já torne-se sócio pelo Pix, mas Pix automático. E aí eu não vou deixar a piada passar, porque a Rita de Cássia, ela disse assim, nossa, Deus abençoe essa arquibancada maravilhosa. Que bancada. Que ótimo. Falar que bancada tem sempre os pais do Mateuzinho, que manda sempre um abraço pra gente aqui, falando de arquibancada, lembrando do lá de Londrina. Corinthians. Lembrando futebol. Verdade, aí, ó. Ó, Mateuzinho, parabéns pelo gol, né? Dessa Verdade, semana. verdade. Ó, já Parabéns. entrou em outro assunto. Mateuzinho, eu gostava mais de você quando eu era do Flamengo. Não. Jesse e Continua. Luciana, um beijo aí em Londrina, viu? Deus abençoe. Eles são sócios fiéis da Canção Nova também. Padre, a bênção para encerrar? Deus abençoe. Amanhã eu tô aqui de novo, tá? Não, mas dá a bênção pro povo. Eu nasci para abençoar. Isso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de A nós. intercessão de Nossa Senhora de Fátima desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Val, até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, se Deus quiser. Quero mandar um beijo para nossa irmã, a Lu Baiana. Ela está cuidando da irmã dela, a Carla, mandou a fotinho aqui. Beijo, amamos vocês. Eu estou saindo aqui, padre. Eu estou indo para a Várzea Paulista. Hoje eu vou me sentir quase um sacerdote, porque eu vou fazer a experiência de pregar às 14h e às 19h a mesma palavra, quase uma homilia. Nossa Senhora. Mas a gente se encontra na Paróquia Cristo Redentor daqui a pouquinho, tá bom? Então te espero lá, Paróquia Cristo Redentor, Várzea Paulista. E amanhã, com a graça de Deus, estou de volta. Olha, isso mesmo. Chega tarde e acorda cedo. Padre, até amanhã, se Deus quiser. É uma bênção, viu? Querido, volte Obrigado, em breve, viu? Se Deus quiser. Sapo, até amanhã, com a graça de Deus. E eu, na Rádio Canção Nova, 89.1 FM. Vamos cantando. Por fim, eu sei, ó Mãe, o teu imaculado coração triunfará. Por fim, eu sei, ó Mãe, o teu imaculado coração